dia. Como você me conhece, sou o Bispo Marcos Gonçalves de Souza, quero meditar contigo um pouco. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Querido, eu percebo no texto em que o Espírito Santo faz uma exortação através do apóstolo Paulo para vivermos em espírito. Ou seja, a escolha é minha. Eu faço a escolha. Se viver em espírito, nós vamos alcançar os méritos e os desejos, vontades e projetos das nossas vidas. Mas se nós vivermos com o pensamento na carne, nós vamos perder, porque a carne cobiça contra o espírito. Se você ler o texto todo, você vai ver que há uma guerra entre a carne e o espírito. A carne, a vontade do corpo e a vontade do espírito. Esse espírito é o Espírito de Deus que foi colocado na minha vida, não o Espírito Santo. É o Espírito que Deus colocou na minha vida para que eu pudesse pensar, raciocinar e ter o desejo. O Espírito do homem que deve adorar. Aquele Espírito que Jesus fala em João 4,24. Os verdadeiros adoradores me adorarão em Espírito e em verdade. E que Deus estaria procurando esses adoradores. Então, esse Espírito aqui não é Espírito Santo. Não. É o Espírito do homem que está em mim. Eu tenho que andar seguindo, andar em espírito, ou seja, quando o meu espírito está no comando, eu tenho que estar vivendo a palavra. E quando o meu espírito está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, logo eu vivo a palavra e já não vivo debaixo da lei, não vivo debaixo das questões mundanas, das questões da carne. Muitas pessoas estão no nosso meio, no meio da igreja, pregando a palavra, ensinando a palavra, mas a verdadeira intenção dele não é pregar a palavra para salvar almas, e sim para ganhar fundos, para botar no seu bolso, para viver. Tem muita gente que sonhando em ter um monte de igreja, projeto de ter um monte de igreja, mas não é porque ele está visando a alma para o céu, é visando um meio de vida para viver bem. E isso não agrada a Deus. E isso não agrada o Espírito Santo de Deus. E isso não traz vantagem nenhuma. Você está vivendo debaixo da carne. Você está sendo comandado pela sua carne. Quem está no comando da sua vida é a carne. Você se emociona, mas emoção não é a presença do Espírito Santo. Ropear do pé à cabeça não é a presença do Espírito Santo. Porque a gente se emociona diante de uma partida de futebol. A gente se emociona diante de um filme, de uma cena de novela. A gente se emociona com pouca coisa. Nós, ser humano, amamos e odiamos ao mesmo tempo. Então vivemos no Espírito e não na carne. O Espírito Santo está nos convidando, através do apóstolo Paulo, na sua palavra, a viver em Espírito. Ou seja, está dizendo assim, olha, pega o Espírito que eu coloquei na tua vida para te dar o fôlego de vida e mantenha comunhão comigo. Volte para a comunhão com Deus. Lembra do salmista 139? Para onde eu vou, Senhor? Para que lado eu vou? Se eu botar a minha cama lá no inferno, lá o Senhor está me vendo. Não tem de onde fugir da tua presença. Lembra do salmista 73? De tanto olhar a prosperidade das pessoas lá de fora, do ímpio, ele quase se desviou. Até que ele entrou na presença de Deus e entendeu qual é o final daqueles que não servem a Deus. Ou seja, até que ele pegou o espírito do corpo dele e buscou comunhão com o Espírito Santo. E quando esta comunhão com o Espírito Santo entrou em comunhão com o Espírito que estava na vida dele, logo essa comunhão expulsou todos os desejos da carne. A carne se converteu, as emoções se converteram, e ele entendeu qual é o final daqueles que prosperam sem a presença de Deus. Deus quer abençoar a minha e a sua vida. Mas lembra do texto de Paulo, do nosso amigo Jó? Antes de Deus restabelecer a vida de Jó, restabeleceu primeiro a vida espiritual.
Mandou Jó orar. Tem gente que acha que Deus estava exaltando a Jó. Não, só vou ouvir a oração de Jó. Não foi isso que Deus quis dizer, não. Deus deu oportunidade para Jó restabelecer sua vida espiritual, sua posição espiritual, para depois Deus abençoar sua vida 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então, deixa eu te contar um segredo. As pessoas só dão aquilo que elas podem dar. As pessoas só podem doar aquilo que elas têm para doar. Como é que aquelas pessoas foram para visitar Jó e foram doar aquilo para ele? Porque Deus estava acrescentando na vida deles. Enquanto Jó estava passando pela provação, pela tempestade, Deus estava acrescentando lá no meio dos seus amigos, dos seus parentes, a porção de Jó. Aleluia! Se eu e você vivemos do Espírito Santo, enquanto estivermos na presença de Deus, convertido à sua palavra, no momento da nossa prova, Deus está preparando a minha e a sua porção. Deus está acrescentando a porção lá com o outro, para trazer e colocar nas suas mãos. A prosperidade verdadeira, querido, é aquela quando acontece com a presença de Deus. Tem pessoas que com salário mínimo vivem tão bem, parece até que tem uma vida, sabe, magnânima. Nem parece que sofre. E tem pessoas que têm tanto. Apartamentos sobrando, casas, carros, e não tem paz, não tem alegria, não são felizes. E tem pessoas que vivem oscilando. Sabe, a nuvenzinha por outro lado, não sei aonde, ele acha que ele é Elias. Não, já vai chover. Aí começa a contar aquelas mãos de vantagem, e depois ele some, desaparece do cenário. Por quê? Porque se deparou com a verdade da vida. Chega de enganar pessoas. Chega de enganar a si próprio. Volta para a verdade. Viva a verdade. Deus não vai abençoar a minha e a sua vida. Deus não vai fazer se não for através da verdade. Deus não vai fazer se for através da sua palavra. Deus não vai. Fie sua cabeça. É preciso viver em espírito. É necessário viver no Espírito Santo de Deus. É preciso viver. É preciso viver, é preciso que o meu e o seu espírito esteja convertido e sair da obra da carne, sair da esfera da carne e entrar na esfera espiritual. Chega de viver, vamos viver na terra, mas com o nosso espírito em comunhão com o Espírito de Deus, e que nos tornamos verdadeiros adoradores, adoradores em espírito e em verdade. Não viva na carne. Para de criar o teu projeto em volta de você sem a presença dele. Chame ele para o teu projeto, chame ele para a tua vida, chame ele para a tua casa, para a tua família, chame ele para o teu dia a dia. O Espírito Santo de Deus quer mudar as nossas vidas, mas ele quer que nós aprendamos a depender da sua palavra, que nós aprendamos a buscar a sua palavra, que nós aprendamos a viver a palavra. Que o homem desapareça e a palavra do Senhor cresça em nossas vidas. Que a imagem de Cristo seja repleta através da sua vida. Que as pessoas não têm que ver quem é você. Elas têm que ver a palavra de Deus fluindo na tua vida. A presença de Deus fluindo. Deixa Deus crescer na tua e na minha vida. Quando isso acontecer, Deus vai abençoar a mim e a você. Vivamos. É tempo de viver a palavra de Deus. É tempo de viver o querer de Deus. Aqui fica o conselho do bispo Marco Gonçalves de Souza para a tua vida. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vivamos em espírito e não na carne. Que o meu e o seu espírito tenha comunhão com o Espírito Santo de Deus. E que Deus possa abençoar a minha e a sua vida. Fica na paz de Cristo, que Deus te abençoe. Convido você e o seu ministério para fazer parte da convenção que mais cresce no Brasil, a CGMEB. Nós temos um representante em cada estado brasileiro e estamos aí em vários países. E se você precisar, não importa o estado que você esteja, entre em contato e a gente indicará você ao estado necessário, a quem tiver na liderança. É só nos procurar, a gente está aqui para abençoar a tua vida. A CGMEB é uma convenção que nasceu do coração de Deus, foi plantado no coração dos homens. E nós hoje temos um líder nacional que é o nosso amigo, querido pai, que nós respeitamos muito, o apóstolo
Augusto César Campos Mendes, que mora no Belém do Pará, que é o presidente nacional. Temos um colegiado de apóstolos e bispos, pastores, missionários, homens e mulheres de Deus, para abençoar a tua vida. Temos a FATEMEB, com os melhores cursos que um líder espiritual precisa para enriquecer o seu conhecimento, a sua capacidade de crescimento. Então te convidamos, vem para a CGMEB, vem fazer parte da convenção que mais cresce no Brasil, e nós vamos te dar condições de preparar os melhores obreiros da história deste país. Nos procure, tá? www.cgmeb.com.br e você será bem-vindo. Ou então no nosso telefone, né? 27, que é o meu DDD, 997025299. 27 997025299, ou no nosso, é claro, que é 9282-9040, também DDD 27, 9282-9040. Sou o Bispo Marcos Gonçalves de Souza, superintendente da CGMEB no estado do Espírito Santo de Deus. Aqui no Espírito Santo, no meu estado abençoado, e posso indicar, em cada estado nós temos um representante e a gente ajuda você. Nossa intenção é abençoar a tua vida. A CGMEB é uma convenção que nasceu para abençoar e te ajudar a realizar o teu sonho de ser líder. Você tem vontade de ser pastor, pastora? Mas eu não sou, só sou membro e tenho um sonho. A CGMEB ajuda você. Te preparamos para se tornar o melhor líder da história da tua vida, da história da tua cidade, do teu bairro e do teu país. Venha fazer parte dessa CGMEB. Deus abençoe sua vida.